Fala, moçada, nós compramos a casa no Canadá, caralho! Nesse vídeo a gente vai contar, mano, como foi o rolê de comprar a casa no Canadá. Vem com a gente! Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IELTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Você já viu no vídeo anterior que a gente fez tudo errado da primeira vez. Quando a gente tentou a primeira vez, fizemos tudo errado. Se você não viu, dá um pulinho lá para assistir o vídeo. Mas da segunda vez a gente já estava bem mais preparado. Sim. E foi muito melhor. Foi muito melhor. Então, lembrando que a gente vai falar algumas palavrinhas aqui em inglês mesmo, que são os termos que as pessoas usam, né, quando estão nesse processo de comprar casa. Principalmente mortgage, mortgage broker, realtor, down payment e algumas outras palavras que a gente explicou no vídeo anterior. Então, se você não assistiu ainda, pausa um pouquinho, vai lá assistir aquele e depois volta pra assistir esse aqui, combinado? A gente meio que contou lá no outro vídeo que a gente, da segunda vez, a gente já começou fazendo a pre-approval, né? Exatamente. Ou seja, a gente já começou mandando os documentos pro mortgage broker e vendo quanto que a gente conseguiria realmente de financiamento, né, de mortgage, pra gente comprar uma casa. Exatamente. Então a gente começou com esse processo. E aí a gente contactou o Jonathan e foi super rápido. E, gente, de verdade, esse vídeo não é patrocinado. O Jonathan ganhou a comissão dele. A gente recebeu indicação, né, de uma pessoa que comprou casa com ele. E aí a gente decidiu usar os serviços dele. A gente realmente gostou muito do trabalho dele, do profissionalismo, do compromisso dele, de tudo, do jeito dele lidar com tudo. Então a gente vai falar bastante dele porque ele fez parte de todo o processo com a gente, porque ele é mortgage broker e realtor. Então, absolutamente todos os nossos pontos de contato eram com ele. Isso foi uma coisa que trouxe muita segurança pra gente, porque quando você tá trabalhando com um realtor e um mortgage broker separadamente, você tem que ficar ali juggling, né, a informação de um lado pro outro. E aí trabalhar direto com uma pessoa só foi mais fácil. Aí a gente fez o pre-approval, definimos direitinho quanto que ia ser o nosso budget, e a gente definiu entre eu e a Gi também quanto que a gente queria dar de offer e qual seria a nossa offer máxima. Isso. O máximo que a gente queria. Porque também, gente, assim, financeiramente falando, a gente não queria se descapitalizar completamente. A gente queria manter uma reserva de segurança boa ainda. E aí a gente se planejou nesse sentido, fizemos budget, definimos quantos quartos a gente queria, square footage que a gente queria, né, qual o tamanho da casa. A gente queria 4 quartos ou 3 quartos e um den. E um den de um tamanho bom. Por causa dos escritórios, gente. Porque a gente queria separar os escritórios e a gente sabia que a gente queria uma coisa como a gente tem hoje, que são 3 andares, pro Vitor ficar em um, tem um andar que separa a gente e eu ficar em outro. Para esse formato eu já tinha pesquisado em alguns sites, provavelmente tinha que ser acima de 1.500 square feet, que é mais ou menos 130, 140 metros quadrados. Isso é metros quadrados de área construída, né, gente? De área, assim, dentro da casa vivível. Isso não conta garagem, não conta quintal. Não conta varandinha, varandinha, essas coisas. Por exemplo, a gente tinha interesse em ter uma garagem maior para 2 carros, não porque a gente quer ter 2 carros, mas porque a gente queria ter mais espaço na garagem para guardar coisas. Para fazer coisas também, para ter um workshop. Então, tem um monte de coisa aí que a gente queria mais espaço. Mas se não desse, só desse para ser uma garagem de um carro, tudo bem. A gente também estava disposto a negociar isso daí. Exatamente. E a gente sabia que a gente queria pelo menos 2 banheiros. E aí, o Jonathan, ele faz um negócio que ele pega todas as coisas que você falou e ele coloca no sistema lá pro sistema te mandar os imóveis. E aí, tipo, dentro do seu perfil fica lá os imóveis. Tinha mais de 60 imóveis na época que a gente botou tudo, né? E aí no sistema dele dá pra colocar não, talvez e sim. E aí eu fui fazendo essa seleção em categorias e depois eu peguei os talvez e o sim, coloquei pro Vitor ver. Eu tinha olhado o site dele antes dele fazer essa seleção que vinha os imóveis dentro. E uma das casas que eu tinha gostado, que é essa aqui, não tava na seleção de 60 imóveis que ele me mandou. Pode ser. Fui eu que gostei. Eu falei, não sei por que não tá lá, porque é exatamente o que a gente quer. Mas vou acrescentar aqui os números pra ele ver se a gente consegue visitar a casa. Então tinha uma lista de 10 a 15 casas que a gente talvez queria visitar. E essa casa aqui, que a gente tá hoje, tava entre elas. Aí a gente mandou pra ele, né? Passamos o pente fino. E aí ele falou, vou marcar os imóveis pra você ver. E ele marcou dessas 15, ele conseguiu marcar 3 pra gente ver num domingo, eu acho. E, gente, 3 imóveis. Era só isso, mas, tipo, foi a tarde inteira da gente. Foi o dia, sabe?
3 você vai imóveis. de um canto pro outro, de um canto pro outro. E assim, a visita nas casas, isso é muito bizarro, né? Porque assim, o maior comprometimento financeiro que você vai fazer na sua vida, você tem 15 minutos pra ver. E 2 dias pra decidir. O primeiro imóvel a gente foi, ele tava com preço muito abaixo do mercado. E aí eu olhei, até falei com o Jonathan, eu falei, essa casa vai vender, tipo, pra 150, 200 mil acima do que ela tá sendo ofertada. E porque ela tava com um preço muito abaixo, tinha muita gente visitando, Muita gente. Então a gente entrava, a gente tinha 15 minutos pra olhar e a gente tinha que sair. Só que ela tinha um problema. O den, ele era um den subterrâneo. Ele não tinha janela. Não tinha janela. E o cara tinha feito, tipo, uma academia. Tinha feito uma academia dentro do den. E fedia. Aí, tipo, aquilo ali eu já olhei e falei assim, não quero. E ao mesmo tempo, essa casa era posicionada perto de uma highway. De uma rodovia muito movimentada, né? Então, dentro do quarto, eu ficava ouvindo zoom do carro, zoom. E isso porque era final de semana, eu falei. No quarto também, né? No que seria o master bedroom, os carros passando o tempo todo. E aí, você olhava pela janela, a janela tava com a cortina fechada. Aí o Jonathan já virou e falou assim, abre a cortina, porque eles não deixam coisa fechada à toa. Aí a gente abriu a cortina, que tava do outro lado, uma construção enorme que ia ser feita da cabeça na rua. E a highway, ambulância e né? Bombeiro Aí eu passando. falei, não, eu preciso de um lugar silencioso pra gravar vídeos, acho que essa daqui vai estar fora da jogada. Isso é uma estratégia comum, eles botam o preço abaixo do mercado pra dar, assim, um volume de gente absurdo. Porque aí gera desespero, né? Tipo assim, nossa, tem tanta gente interessada em fazer uma oferta muito alta. Aí a segunda casa que a gente foi ver foi essa. Aí, antes de entrar na casa, como a gente já tinha ido na primeira, eu perguntei, né, pro Jonathan, a gente pode perguntar sobre a data, a closing date? E aí, o que é a closing date, Vitor? Eu lembro. Você lembra? Você não lembra? A closing date é a data que assina e realmente passa a casa pra você, que aí você vai poder mudar. Verdade, é isso. Sabia não? E aí eu perguntei, a gente pode perguntar pela closing date? Aí ele falou, pode, mas... melhor perguntar se não tiver ninguém dentro da casa olhando junto com a gente. Se tiver gente olhando, a pessoa que tá olhando vai ter a sensação de que vocês vão fazer uma oferta e isso pode gerar um certo desespero ali. Quando a gente entrou aqui na casa, não tinha ninguém, só tinha gente. Aí foi tranquilão, a gente perguntou pros caras. A gente olhou tudo da casa, a gente olhou com super calma e... Assim, o meu coração já tinha batido por essa casa vendo as fotos, né? Eu já tava apaixonada. Eu falava com ela, cara, não se apaixona, não fica muito ansiosa e tal, visualizando você morando na casa, sonhando com a casa e tal. Porque a gente pode perder, a chance da gente perder é alta. Porque demora. Tipo, como é que é o negócio do... Normalmente 8 ofertas as pessoas fazem até conseguir comprar uma casa. Mas aí a gente subiu aqui em cima e a gente olhou e falou pro Jonathan assim, olha, a gente gostou muito dessa casa, a gente talvez vai fazer uma oferta nela. Vamos perguntar da closing date? E aí a gente perguntou, quando que é a closing date e tal? Aí eles falaram, início de dezembro. E eles falaram, e eu já tinha falado, eu queria lá pro dia 8, 9 de dezembro, mais ou menos. E aí a gente falou essa data, eles falaram, olha, essa data encaixa. Eles não falaram a data, mas a gente falou a data que a gente tava pensando e eles falaram, essa data encaixa com o que os proprietários estão pensando em sair da casa. E aí eu já fiquei feliz, já fiquei mais um sinal. Aí a gente foi na terceira casa. E essa terceira casa, eu também tava bem empolgada com ela, porque as fotos estavam muito legais. Mas a casa tava destruída. Gente, quando a gente chegou na casa... A casa tava destruída, fedia cigarro a casa. Mano. E era uma casa, ela era uma corner unit em White Rock, que é super bombadinho. Parece que a irmã da Angélica mora lá. Tem um monte de famoso que mora ali. Será que atualmente a Angélica ia cantar Vou de Uber? Ai, meu Deus. Não tem nada a ver com o tópico. Olha só a cabeça do menino. O TDAH é forte, gente. Anyways. Nada a ver, irmão. É um lugar muito bombado, que tem um preço muito bom. A gente adora passear em White Rock. Era um lugar próximo de vários comércios. Eu tinha achado o lugar legal. E a casa era uma corner unit com um jardim enorme. Realmente era enorme. Foi uma das coisas que me deu um pouco de ansiedade também. Porque eu falei, cara, esse jardim é muito grande. Pra gente cuidar dessa porra, vai dar um trabalho do caralho. A garagem, a gente não conseguia nem abrir a porta. De tanta acumulação que tinha dentro da garagem. Nossa, cara, é mesmo. A gente abriu a porta da garagem e não dava pra entrar. Gente, um dos banheiros... Sabe esse friso de porta que fica em volta? O friso tava quebrado, assim, na altura da minha cabeça. Tipo, rachado assim, ó. E o resto não tinha. E eu fiquei assim... O piso quebrado. A tampa da...
Tinha coisa uma da porta máquina que de não lavar. abria, você Tinha lembra? porta que não abria, coisa da máquina de lavar quebrada. Tava destruída a casa. Tava assim, destruída e ela tava com um cheiro de que o cara fumava lá dentro. Então o quarto do tava casal com fedor tinha de cigarro, tinha um fedor não tava legal. esquisito. E aí a gente saiu de lá e a gente falou, olha, a gente não gostou dessa, Não gostou. vai rolar. Mas a segunda a gente gostou segunda, muito. A gente gostou muito. Vamos fazer uma oferta. Era domingo à noite, a gente tava saindo de lá, ele falou, ó, vamos pra casa, pensa. A gente falou assim, olha, eu tenho quase 100% de certeza que a gente vai fazer essa oferta. Aí a gente foi no carro, conversou um pouco, foi 10 minutos. Eu falei, Vitor, a gente já sabe que não tem coisa muito boa. Eu gostei muito dessa casa. Ela tá muito legal. Vamos fazer a oferta? Aí ele falou, tá bom, vamos. Aí o que acontece? O seu realtor, nesse ponto, ele vai escrever a oferta e vai passar com você. Toda vez que você vai numa visita de casa assim, é tipo assim, visita no domingo, na segunda-feira, sei lá, 13h, encerra as offers. Então, quando a gente, de dentro do carro, eu já avisei, ó, a gente vai querer fazer a offer. Ele falou, então tá bom, eu vou redigir e mais à noite hoje eu preciso falar com vocês pra vocês entenderem a offer. E aí a gente fez uma outra reunião com ele, uma reunião longuíssima, domingo à noite, né? Domingo à noite, Cara, assim, ficamos explicou, impressionados com a qualidade, o compromisso do Jonathan fazendo as reuniões com a gente, explicando tudo ponto por ponto com a gente, sabe? Passo a passo. E assim, aí ele explicou um lance que é um lance muito importante, que é o famoso subject da offer, né? The offer subject. O que é o offer subject? O offer subject é o e se, basicamente. Então, por exemplo, você faz a oferta e você fala assim, ó, eu vou comprar essa casa. Se o meu mortgage for aprovado. Se não tiver nenhum problema com a casa. Se eu puder fazer, se eu fizer a vistoria e não tiver nenhum problema, entendeu? Se a vistoria for aprovada, né? Todos esses subjects são coisas pra te proteger, caso assim, tenha alguma coisa que você fala. Algum problema com a casa. Algum problema, ou com a casa, ou com, sei lá, o mortgage não saiu, sua aprovação e tudo mais. Te protege, porque assim, quando você faz a offer ele é um documento legal, você comprou a casa. Se foi aceito, você comprou. It's legally binding. Você tem que dar um jeito de comprar. Você tem que dar um jeito de comprar. Por isso que, assim, também você nunca faz duas offers, né? Você faz sempre uma offer só. Você nunca faz offer em duas casas, porque você pode acabar comprando duas casas. Tanto que o Jonathan falou, a gente vai ver 3 casas, porque é pra dessas 3 vocês verem se vocês gostam de pelo menos uma. Porque se a gente for ver 10, talvez vocês vão gostar de 3, e a gente não pode fazer 3 offers ao mesmo tempo. Não pode fazer 3 offers. Só que, pra pessoa que tá vendendo, ter muitos subjects na offer não é um negócio legal. Ela sente porque assim, ela sente assim, pô, esse cara tá botando um monte de barreira aqui, eu vou aceitar a offer, aí se alguma dessas coisas aqui não passar, ele vai tirar a offer e eu fiquei sem vender a casa. Aí eu tenho que começar o processo de novo. É um equilíbrio muito, é uma linha muito tênue, assim, entre quais subjects você deixa e quais subjects você tira. No caso, a gente fez a nossa offer tirando quase todos, exceto o da mortgage e o da vistoria. Todos os que a gente tava seguro de tirar, porque era tranquilo. Tanto que a gente nem lembra os outros. Nem lembra os outros. A gente lembra o da mortgage, né? Se a gente vai comprar, se a mortgage for aprovada, e o da vistoria. Aí a gente deixou esses, e ele falou, vou terminar de redigir aqui e amanhã eu te mando pra assinar. Isso. Só que tem um porém. Isso era domingo à noite. Domingo à noite. Eu ia viajar pra Ottawa na segunda. O voo do Vitor era exatamente no horário que tinha que mandar a offer. 1h30 da tarde, 2h30 da tarde. Era alguma coisa assim. Então, o que a gente conversou com o Jonathan? A gente falou, quais as possibilidades? Aí ele falou, olha, pode ser que você precise tirar algum desses subjects pra você poder fazer. Pode ser também que a gente precisa aumentar o valor da offer. Então, a gente conversou qual era o valor máximo e a gente conversou sobre remover os subjects. E aí, o Vitor falou, eu não me sinto tão confortável com remover os subjects. A gente deixou outras offers já prontas, já assinadas, pra caso precisasse mandar. Porque o Vitor ia estar dentro do avião, né, gente? Exato. Então, ele terminou de redigir tudo, já era quase a hora de mandar as offers. O Vitor foi dirigindo e eu fui no celular assinando a offer, e aí o Vitor, quando chegou no aeroporto, tava assinando o lado dele, entendeu? Exato. Então, tipo assim, foi assim pra gente conseguir assinar e tá tudo pronto. E aí ele mandou a offer 1, que era a nossa primeira oferta, que era tipo assim, não era o nosso valor máximo, nem era sem nenhum subject. Era a gente compra se tiver a mortgage e a gente compra se fizer a vistoria. Aí o que a gente conversou no carro? O que a gente conversou, eu e a Gi? Falei assim, olha, eu vou estar no avião, o voo é longo, é tipo 5 horas de voo. Quando eu for conseguir falar com você, todo esse processo vai ter acabado. Então, assim,
a gente já definiu o que a gente pode fazer. O que você julgar ser o certo, faz. Porque eu confio totalmente na sua visão, na sua decisão. Então, assim, o que você julgar ser o certo, Pode manda fazer. ver que eu tô contigo, eu confio. Vambora, vamos que vai dar certo. E aí foi o Vitor viajar. Isso era segunda-feira. E aí, era pra gente ter recebido alguma notícia às 3h30 da tarde. E deu 3h30, eu fiquei, tipo, ansiosa. Tinha que preparar as coisas pra minha aula, mas eu não tava conseguindo me concentrar e tal. Deu 3h30 e nada. Aí, quando deu mais ou menos perto, deu 3h30, não tinha recebido nenhuma mensagem do nosso realtor. Eu falei, a gente não deve estar nas top offers, por isso que ele nem ligou. Vou me arrumar pra minha aula, vou me preparar e a gente vai procurar outra casa, vai ter outra casa legal e tal. Porque eu tava muito apaixonada nessa casa, gente, de verdade. Quando deu mais 4 horas da tarde, o Jonathan me liga. Gi, eu tô lutando por vocês. Eu falei, jura? Achei que a gente já tava fora da corrida. Ele falou, não, tô lutando por vocês. Mas a gente vai ter que usar aquela offer lá, que é uma cash offer. A cash offer quer dizer que você vai comprar essa casa no matter what, porque você tirou todos os subjects. Então, e você vai comprar, haja o que hajar. Era isso. E eu sabia que o Vitor não estava confortável com essa offer sem o IC do mortgage. O IC da vistoria, a gente até tinha conversado, a casa que a gente pegou era uma casa nova, então a gente falou, provavelmente não vai ter nada. Por causa disso, a gente tinha falado, tá tranquilo a gente tirar essa da vistoria, mas essa daqui da mortgage eu não me sinto tão confortável, mas você decide. E aí, quando o Jonathan me ligou e falou isso, eu falei assim, eu perguntei pra ele, olha, se a gente fizer cash offer, você me garante que a gente consegue mortgage? Aí ele falou, Gi, eu já falei 15 vezes pra vocês, eu garanto, vocês vão conseguir um mortgage, porque o Jonathan, além de realtor, é mortgage broker, como a gente já falou. Eu te garanto que você vai conseguir um mortgage. Falei, tá bom. Então faz. Pode fazer, eu vou botar aqui e eu seguro a ansiedade que o Vitor vai ficar. Emotional damage! Aí eu fiquei esperando, né, gente? Falei pra ele fazer e fiquei esperando. Eu fui dar a minha aula, eu tinha uma aula pra dar nesse horário, né? Tava lá com os meus alunos, toda feliz. Alunos do Rich Advance, inclusive, beijo. Foi uma aula incrível, eu fiquei super empolgada. Eu tava terminando a aula, tava dando meu adeus pros alunos. E aí eu vi pular uma mensagenzinha assim, can you talk? Tipo, era o Jonathan me perguntando se a gente podia falar. Porque eu tinha avisado pra ele que eu ia estar em aula, que não adiantava ele me ligar. E aí, assim que eu terminei a aula, mandei torpedo pra ele. Torpedo é muito coisa de velho, mas tudo bem. Eu não sei vocês, mas aos meus plenos 17 anos, eu tô começando a achar que eu tô ficando velha. Aí ele me ligou e falou, congratulations, you're a homeowner. Aí eu falei, nossa, tá me zoando. Tá de sacanagem com a minha cara. Não tô acreditando, jura, a gente ganhou. E aí eu fui mandando umas mensagens pro Vitor, inclusive eu mandei no meio, né? Tipo assim, vamos ter que utilizar aquela offer de backup lá. E é sem os subjects e tal. E aí eu tinha mandado isso, vamos ver se eles aceitam. E depois eu mandei, a gente é dono de casa, we are homeowners. E as mensagens estavam ao vento, porque ele estava dentro do avião sem internet. Quando eu cheguei, cara, eu pousei em Ottawa. Aí eu tava dentro do avião. Porque assim, depois que o avião pousou, você já pode ligar. Aí eu sentei assim, olhei pro meu celular. Falei, não, vou ligar isso depois, pera. Fiquei uns 3 minutos segurando o celular, assim, pensando se eu ligava ou não. Aí eu liguei. Aí liguei, tirei do modo avião, conectou o 4G. Aí começou. Aí começou as mensagens da Gi. Aí eu liguei pra ela na hora, falei, caralho, e aí? Eu lembro ele no telefone, tipo assim, mas tem o subject da mortgage. Eu falei, não, a gente tirou o subject da mortgage. Aí ele... E se não passar? E se não passar? O Vitor passou uns 3 dias lá em Ottawa. Foi 3 dias, 2 noites. Você ficou uma coisa foi assim? 2 noites. Eu voltei na Mas ele passou 2 noite. noites sem dormir, gente. Não, eu não dormi. Ele não dormia. Eu não dormi. A gente começou os processos, né? Depois que você finaliza realmente o contrato, você tem que fazer o down payment, né? Aí tem algumas coisas que você tem que fazer, tipo, tem um tipo de cheque especial que você pede. Não é um cheque especial de crédito, não. É um cheque específico, como o Vitor falou, que você pede no banco, que é um bank draft, que é um cheque super seguro, que é redigido, não, é tipo nominal. É nominal. E esse cheque, ele é importante porque na hora que você faz ele, o dinheiro já sai da sua conta. Isso. Então ele é uma garantia de que você tem o dinheiro. E que você já separou o dinheiro do down payment. O dinheiro fica vinculado àquele cheque. Então não tem como você não ter o dinheiro. Não tem como dar um cheque sem fundo. Demorou mais ou menos uma semana pro nosso mortgage ser aprovado. Pro mortgage sair foi uma semana e um dia, eu acho. No início, eu não tava ansiosa. Conforme foi chegando perto de 7 dias, eu fui ficando mais ansiosa. E foi ao contrário. O Vitor tava muito ansioso. Quando foi chegando perto de 7 dias, ele tava mais tranquilo. Eu não entendi.
Deixa rolar. E aí, depois disso, você vai ter alguns trâmites, tipo com Notary, né? A gente, inclusive, foi na Notary Castro, que é a Juliana Castro. Ela é brasileira também, então vocês podem procurar por esse nome lá no Instagram, vocês vão achar ela. Mas foi uma recomendação até do Jonathan. Foi Jonathan muito mesmo. legal. Nossa, a Juliana foi incrível, assim, ela explicou tudo e tal, porque ela já faz todo o procedimento legal, verifica se tem algum problema legal na parte, né, com registrado no imóvel, alguma coisa assim. E aí é basicamente você esperar a data que realmente é a sua closing date. E aí você ter a sua mudança, né? A gente conseguiu, porque a gente não tinha botado no contrato, né? A gente tirou todos os subjects, a gente conseguiu negociar, inclusive, pra gente ter um dia pra gente poder vir ver a casa. Que, inclusive, foi o dia que eu postei no Instagram que a gente veio tirar as medidas pro meu office. E aí, foi só mudar. E aí, a mudança, vocês já sabem. A gente tem vídeo da mudança, a gente já vai botar os cards aqui. Vocês podem ir lá ver como é que foi. Foi maravilhoso e a gente tá muito feliz aqui na casa. Tá, né, show amor? de bola. Espero que vocês tenham gostado, se ficarem dúvidas, questionamentos, se vocês tiverem dúvidas sobre o processo, talvez tem coisa que a gente esqueceu aqui, que nós estamos falando de cabeça, né? E coloca aqui, de Bota repente nos comentários aí que a gente, de repente, faz outro vídeo, explica mais coisas. Talvez convida o Jonathan pra vir fazer um vídeo com a gente, alguma coisa assim. Espero que vocês tenham gostado de verdade, a gente tá muito feliz, comemorem junto com a gente. E é isso.